Mistério em Luiz Antônio. Dezenas de cavalos morreram nos últimos meses com sintomas semelhantes. O proprietário acredita que eles tenham ingerido o chamado garapão, despejado por uma usina que fica próxima das propriedades. 27 animais mortos. Este é o balanço até agora em Luiz Antônio. De um ano para cá, principalmente no último mês, vários cavalos morreram por motivo misterioso. Nas imagens feitas pela filha de um dos criadores, os animais se debatem. São os últimos registros de um triste fim. Começou faz tempo já com os animais de um amigo meu. Comigo faz um mês que aconteceu. De maneira do cavalo estar bem à noite, quando é de manhã ele amanhece deitado. Não tem força para levantar. Cérebros de 2 animais foram levados para análise pelo Escritório de Defesa Agropecuária. Inicialmente, a raiva foi descartada. Agora, novos exames estão sendo feitos para cravar o real motivo de tantas mortes. A suspeita inicial seria de alguma coisa, de algum quadro infeccioso, mas já foi enviado material para o laboratório semana passada. Ainda não tem nenhum dado positivo, né? E outros exames estão sendo feitos, né? E já tem mais um animal que foi colhido material também que vai ser enviado para diagnóstico laboratorial. A principal suspeita dos proprietários é que os animais tenham ingerido o chamado garapão, despejado por uma usina aqui na estrada para abaixar a poeira. Curiosamente, todos os animais que morreram tiveram acesso a este líquido, ao menos essa é a informação. Na estrada é possível ver as poças de líquido escuro. O chamado garapão teria escorrido até a propriedade vizinha e pode ter contaminado a pequena lagoa. Naquele local, 14 animais tomaram a água e infelizmente morreram. Os que estavam aqui que morreram, os meus, foi tudo que teve acesso com essa água. Os outros lá não morreram nenhum, na chácara ali onde eu mexo ali. Só daqui que morreram. O senhor desconfia? Desconfio que é a água, porque cheguei lá, inclusive, eu vi eles beber na água, então eu desconfio da água. O diretor do Escritório de Defesa Agropecuária explica que amostras do líquido também serão colhidas para análise e que o fato de animais sem qualquer contato com o garapão se manterem sadios reforça a suspeita de intoxicação alimentar. Quando antigamente era permitido, ou entre aspas, que havia um despejo de garapão no rio, tanto no Rio Pardo ou no Mogi, havia uma mortalidade intensa de peixes. Você imagina um garapão que é jogado num rio, uma quantidade de água que é diluído, mata peixe, imagina aqui uma ingestão direta do produto. A família de Mário tem cerca de 20 animais e perdeu 3. O cavalo desenho agora vai se chamar Valente, tudo porque os veterinários decidiram tratá-lo como intoxicação. E por incrível que pareça, ele tem se recuperado bem, reforçando a suspeita sobre o garapão. Um amigo meu, que tem um outro sítio também aí, e o garapão desce mais na chácara dele, no sítio dele. E os animais dele que consumiu também deu problema. Os que estavam no curral não deu problema. Então é uma suspeita maior do garapão. Até que saia o laudo conclusivo a respeito das mortes, os criadores seguirão com medo e os animais serão mantidos bem longe do garapão. Davi Florim, de Luiz Antônio, para o Jornal da Clube. Em nota, a usina Moreno informou que desconhece que esteja sendo utilizado pela usina qualquer outro líquido que não seja água. Quanto à morte dos animais, a usina informou que acredita que possa ter ocorrido em decorrência de algum tipo de enfermidade nos animais, como virose ou raiva. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Eu conversa agora com o advogado da Comissão de Defesa dos Animais da OAB, Renato Buozzi. Doutor, quais devem ser os procedimentos quanto a essas mortes? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde a todos. No caso de Luiz Antônio, os procedimentos já foram tomados, né? Que é a comunicação imediata ao órgão de vigilância sanitária e ao órgão de controle de zoonoses, que irão promover agora os procedimentos necessários para a apuração, né, da motivação das mortes desses bichos, né, desses animais da cidade. Caso seja comprovada a interferência do garapão nas mortes, o que pode acontecer? No caso de comprovação, a empresa que emite esses dejetos no meio ambiente, elas podem ser responsabilizadas, tá? Responsabilizadas materialmente no caso desses bichos e responsabilizada até por dano moral coletivo no caso de ingresso de uma ação do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de alguma entidade de proteção animal e ambiental que faça o pleito nessas condições de exigência do prejuízo coletivo que pode ter sido causado.
No caso da defesa agropecuária, o que ela pode fazer? Ela vai tomar os procedimentos de protocolo de praxe, justamente de responsabilização, de investigação, para fazer o nexo de causalidade, a ligação no que vem ocasionado a morte desses bichos. Doutor, é raro encontrar ataques a cavalos. Esse caso chama a atenção? Chama a atenção porque os cavalos são animais de grande porte, né? E pela quantidade também, são várias mortes. Sempre que existe morte coletiva desses bichos, acaba causando um grande impacto, uma grande repercussão. Ninguém fica contente de ver tantos animais serem mortos dessa forma e sem saber necessariamente o porquê que isso vem acontecendo. Merece uma investigação taxativa e detalhada para nós chegarmos ao fato que vem gerando isso e para que isso acabe, para que isso tenha um ponto final. Doutor, defender animais que vivem no campo é mais difícil? Talvez seja mais difícil porque na cidade nós temos muito mais pessoas, né? Então você tem acesso à denúncia muito mais fácil também. No campo a gente não tem esse acesso, a gente não sabe em regra o que está acontecendo por conta de, em regra, nós termos menos pessoas, né? Então passa a ser mais difícil, talvez, né, nós apurarmos a questão de maus tratos no campo. E o que os criadores podem fazer para ajudar nisso? Estarem atentos, estarem integrados com esses órgãos públicos de controle de zoonoses, de vigilância sanitária e, se houver responsabilização individual de alguém, cobrar para que essa responsabilização ela seja eficaz, seja cobrada e que supostos responsáveis, se for um caso, sejam taxativamente punidos para que isso não mais ocorra nem na cidade de Luiz Antônio, nem em nenhuma cidade da região de Ribeirão Preto. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que a greve dos Correios terminou, mas ainda tem reclamação de atraso na entrega das correspondências e encomendas. É com você, Pussi. Certo, Gislene, até daqui a pouco.